Abra a palavra comigo, Lucas capítulo 10, versículo 25. Antes que abra o texto, hoje eu quero terminar o culto mais cedo. Todo dia que fala isso, hein, Carol? Sua irmã que falava comigo, pastor, todo dia que você fala assim, eu vou ser sucinto. Eu até perguntava para ela, o que é sucinto? Ela diz, toda vez que você fala que vai ser sucinto, aí que demora mesmo. Toda vez que fala que vai terminar mais cedo, talvez a gente dá uma justificativa. É Deus que pega nossas palavras e diz assim, quem manda aqui sou eu. Vai terminar. Mas antes de abrir o texto, eu quero compartilhar com vocês uma história, não bonita, mas que mexeu comigo e me levou a ler esse texto hoje. Sexta-feira, quantos homens nós temos aqui? Deixa eu ver, só os homens. Esse. Homem que gosta de carro, tem algum aqui? Homem que lava o carro. Porque é o seguinte, irmãos, tem uns carros aí que, na hora que eu vou entrar na porta, o povo diz, não entra não, pastor, não entra não. Tem até uma irmã que eu estou indo para ela. Um dia eu entrei no carro dela, não vou dar seu nome não. Ela está revelando que é você? Não, eu vou nem contar mais. Não tem mais carro? Eu nem vou contar. O que eu ia contar. Mas escuta, irmãos, eu aprendi. Toda vez que eu entro dentro do carro, eu dou uma olhada e diz assim, foi Deus que te deu esse carro? É, pastor, foi Deus que me deu esse carro, para a honra e glória do Senhor. Tem uns que colocam até no adesivo lá atrás, foi Deus que me deu. Eu digo, se você cuida assim do que Deus te deu, Ele não vai te dar outro não, vai até tomar isso aqui, está amarrado em nome de Jesus. Tem carro que eu chego lá e dou uma geralzinha, de tão sujo que está por dentro. Mas meu carro, sexta-feira, irmão, estava fino. O irmão lá comprou uns produtos caros. Eu dei uma geral no carro, passei no pneu, passei uns produtos caros. Agora tem uns produtos caros que passam dentro do carro que eu não estou tendo coragem de comprar. Deixei meu carro bonito, lindo. Eu falei, Jesus, o Senhor pode me dar outro que eu vou cuidar. Sabe aquele dia que você está sem tempo? Tinha 2 pessoas para atender. E eu recebi um telefonema para levar alguém na casa de recuperação. E aí eu falei, não tem tempo, não estou podendo. Estava vivendo um contexto também ligado à saúde. Mas esse texto veio na minha cabeça. E eu pus alguém dentro do meu carro, o cheiro não estava bom. Disse, é para internar na casa de recuperação, vamos lá. E aí, antes de ir, eu tive que fazer um investimento, talvez na casa dos R$500. Quando chegamos lá, já era bem à noite, perdemos. Eu acho que perder para mim, irmã Figena, não é novidade não, né? Perder no meio das estradas, imagina no meio do mato, aí que perde mesmo. Mas chegamos. Quando chegamos lá, não tinha nada esperado, tinha que voltar para trás. A não ser que paga tal valor. Paguei tal valor. E na volta perdi mais ainda. No meio daquele mato. Simples, eu disse, Deus, eu estou dentro de 7 lagoas e não consigo sair desse mato. Não é? Vim embora. Vim embora. E esse texto ruminando dentro de mim. E alguém me disse assim, pastor, não adianta. Está fazendo isso tudo, ele não vai ficar lá. Ele vai chegar aí primeiro do que você. Eu digo, tudo bem. Mas eu fiz o que é o papel da igreja fazer. Nós temos que gastar a nossa vida. Recebi um telefonema agora que realmente fugiu. Tudo bem. Mas esse texto continuou dentro de mim. Dentro do meu coração. Vamos lá? Evangelho de Lucas, capítulo 10. Versículo de número 25. Inclusive, gente, eu estou contando essa história triste, mas é até para pedir. Eu sempre dei palavras, eu já dei palestras em várias casas de recuperação. Eu vejo o Marcos tem uma vocação também para o social.
que é algo lindo que Deus está chamando essa igreja a ser comunidade, a ter trabalhos, a envolver pessoas e ir além das quatro paredes. E ele também tem uma vocação nessa área. Eu já fui a algumas casas de recuperação, já teve uma do pastor Messias que frequentávamos, dava apoio, mas eu nunca tinha ido de noite, no meio do escuro, no meio do nada, levar alguém do estado que eu levei na sexta-feira. E naquela casa de recuperação diz, é necessário algumas cestas básicas, pagar tal valor, tudo bem, nós vamos fazer além do que está pedindo. Mas o que vocês estão precisando? A conversa veio, me levaram na despensa, eu vi que de cesta básica, alimento da cesta básica, tinha muitos. E me disseram assim, a gente não pode servir um café, mas a gente tem um chá. E já vieram com um chá e com a xícara verde, de plástico. Eu digo, sim, eu amo chá. Aí quando eu fui tomar aquele chá, ele estava mais água do que chá. E eu disse, e o café? Tem semanas que a gente está aqui tomando só esse chá, porque não temos café. E aí eu disse, eu vou fazer uma campanha. E nós vamos ter que trazer café aqui para vocês tomar o mês inteiro. E eu percebi também uma necessidade incrível lá de produtos de limpeza, que não é até caro. E eu fiquei olhando aqueles irmãos, fiquei olhando a igreja Assembleia de Deus, e eu fiquei olhando aquele pastor ali no meio do mato, com uns mais de 50 homens, que às vezes a sociedade não quer, não sabe o que fazer. É um problema social do nosso país que pode levar a outras atrocidades maiores do que o uso e o consumo das drogas, roubo, morte, suicídio e tantas outras coisas. Eu fiquei dizendo, Deus, dinheiro nenhum eu conseguiria fazer isso aqui, mas tem gente que faz. E aquela pessoa, sem saber quem eu era, porque eu não me identifiquei, quem saber a outra pessoa, nos acolheu, abriu a porta, e eu fiquei olhando. Eu sei que às vezes o número da recuperação, interna 100, 10, 20, recupera. E às vezes até 1 ou 2, ou até mesmo 0. Mas a gente precisa fazer algo. Eu amo ver a igreja indo para o asilo, porque a gente tem que entrar em áreas que a gente nunca entrou, ver coisas que nós nunca vimos, nunca vivemos. E tem áreas que a sociedade está sofrendo, está vivendo. Eu pensei, Deus, eu vim numa casa de recuperação, e eu tive tantas lições ali. Eu vi a manipulação de medicamento, eles tomando medicamento, quem já estava há mais tempo, quem chegou naquele dia. E eu vi a carência de pessoas para trabalhar. Nos convidaram até para fazer um culto ali, me convidaram como pastor para dar uma palestra, me convidaram como psicólogo para dar uma palestra. Eu fiquei olhando ali e falei, gente, sexta-feira, esses monitores, esses trabalhadores vão dormir aqui. E sábado é a mesma equipe, domingo a mesma equipe. Eu fiquei pensando, gente, sem um cafezinho. Quem gosta de um cafezinho aqui, gente? Qual casa aqui que tem um cafezinho? Ixi, agora eu vou ter muita casa para tomar café. Glória a Deus. Não é? Será que a gente consegue algum pacote de café para a gente levar para essa casa de recuperação amanhã? Consegue, gente? O Jefferson está aí hoje? Não? Será que já tem algum café aqui na igreja? Mas eu queria chamar você. Amanhã... Ô Márcio, vocês não foram lá ainda não, né? Mas a gente dá um jeito de levar os cafés lá amanhã. Se alguém quiser, me procure. Ou você dá uma oferta dizendo assim, café para casa de recuperação, dá para colocar no Pix. Ou você me procura. E eu vi a necessidade incrível. Esse final de semana eu ia viajar, eu pretendia ir a Capitólio. E aí, como eu cheguei de madrugada dessa casa de recuperação, mudou todo o projeto, o intento do coração. E eu disse, a gente pode investir. E quando era um dinheiro que eu não estava preparado,
Era o dinheiro da viagem que coloquei naquele negócio. Você, então eu estou investindo em almas. Era o dinheiro da viagem. O pastor Pablo diz: manda seu Pix, nós vamos fazer uma vaquinha. E naquela hora Deus falou, eu senti no meu coração dizendo: não, isso aqui você vai ter que sacrificar. E aí Deus colocou essa mensagem no meu coração. Parábola do bom samaritano. Eu não sou o bom samaritano, porque quando a gente lê um texto na Bíblia, a gente só se vê como o bonzinho da história. Hoje eu quero ser um bom samaritano, mas eu prefiro me ver como aquele homem ferido, machucado, muitas das vezes. Talvez eu queira pregar sobre isso, não sei se vou conseguir. Espírito Santo, conto com a tua ajuda. Fala conosco, fala ao meu coração, Senhor. Pai, me ajuda a transmitir a tua palavra. Eu conto com a tua ajuda e com a tua presença aqui nessa noite, Pai. Eu oro assim no nome bendito e eterno do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo-lhe Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e apondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e lhe disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Obrigado, Deus. Fala conosco. Esse texto não saiu do meu coração naquele dia. A minha esposa até disse: mas hoje você não poderia ter ido. Você não poderia ter ido sozinho por isso e por aquilo. Mas esse texto estava dentro de mim. Deus estava falando comigo. Eu encontrei com ela, nem parei, porque ela ia dizer: hoje você não pode ir. E eu não podia mesmo. Principalmente que eu estava agendado com algumas pessoas que eu não tinha relacionamento. E aonde eu estava não tinha internet, nem o telefone funcionava. Mas esse texto ficou dentro do meu coração.
do versículo 30. Esse texto tem alguns personagens, uma parábola que Jesus contava, mas que fala muito ao nosso coração. Uma das primeiras questões que fala muito ao meu coração é o que eu falei aqui na quinta-feira. Essa semana eu sei que tem muitos familiares, nós estamos ainda orando, profetizando, pedindo consolo, fortalecimento à vida dos familiares. Eu quero visitar a Natália, as tias que aqui estão, que Deus fortalece essa família enlutada. Mas uma coisa que me chama a atenção no versículo 30, respondendo Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores. O que simboliza Jerusalém? Cidade da adoração, cidade do culto, cidade do grande rei Jesus. Então Jerusalém era o lugar da adoração, era o lugar do culto. E o que eu entendo, que esse homem, ele estava descendo de Jerusalém para Jericó, 23 quilômetros. Então ele estava vindo de um culto. Uma das coisas que nós precisamos entender, e eu já entendi isso, que a gente entende que a gente está no culto, que a gente está na igreja, que a gente é dizimista, que a gente é ofertante e que a gente trabalha para Jesus, que a gente não vai sofrer nenhum mal, nenhuma dor, nenhuma perda, que a enfermidade não vai vir. Às vezes a gente entende isso, a gente entende que servir a Jesus é a gente ter comprado um seguro, bem no amor, bem na vida financeira e bem na saúde, e que nós estamos blindados. E não é assim. Não é assim. Esse homem, mesmo vindo de um culto, ele caiu na mão de salteadores, o qual despojaram e espancaram e se retiraram, deixando meio morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o vendo, passou de largo. Uma coisa que me chama a atenção é que o sacerdote era responsável pelo culto, pela oração. O sacerdote era um pastor. Talvez da sinagoga em Jerusalém havia uma escala. Cada semana, cada culto era um sacerdote. E quem que era o levita? O levita era o ajudador do sacerdote. O que eu aprendo e qual a lição que eu tiro nessa? Da mesma maneira que é o sacerdote, que o pastor é, o levita será. Por isso Deus tem falado no meu coração, precisamos ter atitudes diferentes, precisamos amar a Deus e precisamos a servir a Jesus com todo o nosso ser, com o nosso coração. E apesar de que ninguém serve a Deus sem servir pessoas. Se o sacerdote é frio, os levitas serão frios. Se o sacerdote age por interesse, os povos vão agir por interesse. Por isso que temos que aprender a amar pessoas. Queiramos ou não, nós estamos fazendo discípulos. Essa semana eu ouvi Deus falando no meu coração. Eu vim aqui na mocidade ontem e Deus estava falando comigo. Líder de jovens estão pastoreando, a líder de adolescentes está pastoreando, o líder da intercessão é um pastor. Em cada área são pastores. Cada pessoa que trabalha são pastores. Eu vim na reunião de membros aqui na segunda-feira, ou na reunião de liderança, e eu olhava e dizia assim: são pastores. Nós temos que ter uma mentalidade de pastores.
Porque nós achamos que na igreja tem um pastor ou poucos pastores e que a responsabilidade é deles. E cada um que Deus colocou em uma determinada área para curar já é um ministério sacerdotal, já é um ministério pastoral. E queira ou não, estão formando outros líderes. É uma escola. E o ministério pastoral é voltado para pessoas. O ministério pastoral é para amar gente, é para cuidar de gente, não importa o preço. Um pastor que não ama gente não pode andar com Deus, porque o assunto de Deus é gente. Deus amou gente de tal maneira que deu seu Filho único para morrer por gente na cruz do Calvário. Então temos que gerar para esta geração pastores que amam gente, e pastores que amam gente é segundo o coração do Pai. O sacerdote passou de largo, o levita também, é escola. Eu me pergunto, qual é a escola que nós estamos plantando nesse dia? Quando alguém me diz assim, é demagogia, ele diz, veio cá ontem no culto dos jovens e ficou feliz, porque tinha outras igrejas envolvidas, outros pastores envolvidos. Eu fiquei feliz porque os jovens estão aqui. Eu fiquei tão feliz pela ida no asilo. É a igreja. Mas quem é o líder que levou, que está levando? É um pastor que está cuidando de um grupo. Quando eu não tenho essa mentalidade que eu sou um sacerdote, eu sou um pastor, eu fico na foca, eu fico tranquilo. A responsabilidade é do outro, mas a responsabilidade é nossa. Nós somos um reino de sacerdotes. Nós somos um rei de sacerdote. Na verdade, meu irmão, nós servimos ao único pastor, o pastor desse rebanho. E as ovelhas não são minhas, a ovelha é do pastor. Todos nós somos ovelha do mesmo rebanho, que tem o sumo pastor, que é Cristo Jesus. E Ele fez um reino de sacerdotes. Por isso que eu digo que o nosso reino tem que estar na barriga, ele tem que estar no coração. A igreja tem que ser um lugar de acolhimento. A igreja tem que ser um lugar de amor, de simplicidade, de abraçar, de relevar, de caminhar 2 milhas. Eu sei de uma coisa eu aprendi: ferir é pior do que ser ferido, machucar é pior do que ser machucado, decepcionar é pior do que ser decepcionado. Talvez nesses 30 anos de ministério eu sofro por cada pessoa que eu feri, que eu machuquei, que eu decepcionei. Eu já tentei, Caio. Eu fico até com medo, Caio, de ferir e machucar você. Você já olha pra mim, parece que você já está chorando. Eu fico com a dor quando você olha pra... Aí, já estou decepcionando você, cara. Mas eu aprendi que é quase possível não decepcionar. A gente decepciona e é decepcionado o tempo todo. A gente machuca pessoas, a gente fere pessoas, mesmo sem querer, mesmo fazendo força para que isso não aconteça. E uma das coisas que nos faz se ferir, nos faz decepcionar, é esperar tudo, é colocar uma expectativa tamanha. Você já viu as pessoas que falam homem nenhum presta? É porque ela colocou uma expectativa tamanha, amor demais.
colocou uma expectativa demais. E às vezes a pessoa é ferida, às vezes a pessoa é machucada. E a Bíblia diz assim: mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. Quem é o samaritano? Os judeus não suportam a ideia do samaritano. É quase o samaritano é o inimigo do judeu. E o judeu é o inimigo do samaritano. Os judeus consideram o samaritano como menos, como alguém que não é digno da promessa nem da revelação. Na verdade, não poderia sentar nem na mesma mesa. E esse samaritano, aproximando, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. Aproximando-se o bom ou samaritano, pegou o que ele trazia, o que era precioso, azeite e vinho. Ele era um viajante, e todo viajante ele precisa de suprimento, algo que custava, algo que tinha valor, que tinha preço. Azeite e vinho. Mas pensou duas vezes. Ele passou azeite para curar, para tirar infecção, inflamação. Ele não era enfermeiro, ele era um viajante, um vendedor. Mas ele começa a cuidar, passando do seu azeite e depois o vinho para dar alívio. É aquela canção que nós cantamos aqui: por ele eu estou gastando minha vida. Como é que é a canção, Daniel? Por ele eu estou gastando a minha vida. Agora, Daniel, eu vou te contratar. Todo velório que eu for, você vai comigo. Eu não quero ficar sem você no velório. Foi o melhor velório, assim, a unção, você ministrando, o fluir de Deus, o consolo de Deus, através da canção, através de um tangedor, no momento de tamanha dor que lhe falta a nós palavras, e as canções fluíram de uma maneira sobrenatural. Você ministrando e eu dizendo, vai fazendo fundo. Imagina, irmãos, um certo homem vindo do culto, alguém pega, bate, machuca, espanca, deixa quase morto. O sacerdote passa de largo, o levita também. Aí vem um samaritano, vendo aquela pessoa que não é da família, não é conhecido, não é responsabilidade dele, não é ninguém. Ele para, vê, pega aquele homem, pega do seu vinho, pega do seu azeite, cuida dele, faz os primeiros socorros ali, dá os primeiros atendimentos, coloca sobre o seu cavalo. E leva até a estalagem. Esse texto não saiu na minha cabeça. De sexta para cá não saiu da minha cabeça. Eu digo, não é fácil, mas é isso que Deus está chamando eu e você hoje. Nós temos que estar dispostos. Não existe um culto a Deus sem desprendimento. Não existe um culto a Deus sem uma entrega. Não existe um culto a Deus sem eu estar disposto a abrir mão de algo. Não existe o evangelho sem entrega, sem vida. Para Deus não importa título, não importa o título de sacerdote, nem o de levita. Deus quer entrega, sacrifícios. O azeite, o vinho, coisa muito preciosa, mas aquele homem parou.
É muito difícil parar para olhar o ser humano. É muito difícil parar para cuidar do ser humano. É muito difícil escutar quem a gente não quer escutar, quem é chato, está à margem da sociedade. Às vezes a gente não para por nada. Ah, mas eu vou gastar meu tempo, eu vou gastar dinheiro. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E partindo de outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse: cuida bem dele, e tudo o demais gastarem, eu te pagarei quando voltar. Escuta, tem muita gente ferida, machucada, gente que caiu pelo caminho, que foi espancada. E uma das coisas que esse texto ficou na minha cabeça é que a maior igreja que nós estamos vendo hoje no Brasil é a igreja dos desigrejados. Gente que parou de servir, gente que parou de adorar, gente que se sente machucada, gente que se sente ferida na beira do caminho. E ela disse: o sacerdote não me ajudou, o levita passou de largo. Gente ferida com a igreja, gente ferida com o levita, gente ferida com o pai, gente ferida com a mãe, gente ferida com o irmão. Sabe o que eu quero trazer para você aqui hoje? Qual que é o tema central da mensagem? Quem devia ajudar não ajudou. Talvez você está aqui dizendo: pastor, ninguém nunca me ajudou nessa terra, ninguém nunca me estendeu a mão, ninguém nunca olhou para mim. Pastor, o meu pai, minha mãe, meu padrasto, tio, minha tia, minha família não me ajudou, a igreja não me ajudou, ninguém me ajudou. Meu irmão, pense essa palavra: ninguém me ajudou. Escuta, Deus está na nossa caminhada. Às vezes estamos feridos, machucados, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus sempre tem um bom samaritano na nossa caminhada de vida. Deus sempre vai levantar alguém. Quando eu olho para trás da minha vida, Deus sempre usou. Não posso falar da minha família, que a minha família é a melhor família do mundo. A minha família sempre me ajudou, ajudou até demais. Eu acho que meu pai é tão bom, hein, irmã Vigeira? E a minha mãe é excelente. Acho que adulou demais, paparicou demais. É? Sim? Não posso reclamar. Um dos meus irmãos. Mas Deus sempre samaritano para mim e para você. Deus sempre vai usar alguém. Deus sempre tem alguém que vai colocar azeite nas tuas feridas. Deus sempre tem alguém que vai trazer um vinho para produzir alívio. Deus sempre tem alguém. Deus tem alguém. Sabe, por essa razão esse homem caiu, machucado, ferido, meio morto, mas não estava morto. Você caiu, machucou, mas você não está morto, você está vivo, porque Deus colocou alguém no teu caminho, porque Deus usou alguém na tua caminhada, porque você está aqui nesse lugar, você chegou até aqui, porque Deus usou de bem as circunstâncias para que você estivesse aqui. Sabe qual que é a estratégia de Satanás? Encontre um desviado. Encontre uma pessoa que é chateada com o pai ou com a mãe, porque meu pai nunca me deu atenção, meu pai nunca me ajudou, meu pai nunca me estendeu a mão, a minha mãe não me abraçou, não me acolheu, o meu pastor me feriu, a igreja nenhuma me abraçou. Oh my God! Aí quando você encontra com essa pessoa, ela está
ferida. E quem está ferido, fere. Quem está machucado, machuca. Quem nunca recebeu não dá nada. Qual que é a intenção de Satanás? É nos manter ferido. A igreja não me estendeu a mão, o pastor não me estendeu a mão, o meu pai, a minha mãe. Você já viu? Geralmente quem tem um pai bruto é bruto. Meu pai me batia assim, ele bate da mesma maneira. Minha mãe me tratava assim, ele trata da mesma maneira. O meu patrão fez isso comigo, agora que eu me tornei patrão, faz da mesma maneira. São repetições. E Deus não nos colocou aqui nesse lugar para ter uma repetição pejorativa, uma repetição do mal, porque somos um reino de sacerdotes. Ei, você está num lugar profético, numa atmosfera profética. Eu estou ministrando uma palavra de cura sobre a tua vida. Não importa o que você fez, Deus conhece o seu interior também. Escuta, se você ficar assim, pastor, o sacerdote, o levita, o meu pai, a minha mãe, porque a vida não me deu chance, eu não tive sorte, ninguém me ajudou, você fica revoltado. Você fica apontando o dedo para um e para o outro. Você fica se justificando. Eu sou assim porque eu nunca fui amado, eu nunca fui abraçado, ninguém me ajudou. Mas eu vim aqui nessa noite para te alertar. Olha para trás, Deus sempre tem um bom samaritano. Deus sempre vai usar alguém, Deus sempre usou alguém. É por isso que você está aqui neste lugar. Deus sempre usou alguém para curar, para te levantar, para te fortalecer. É por essa razão que nós estamos vivos. Porque se a igreja parar na revolta, se a igreja parar nas mágoas, se a igreja parar nas feridas, ela não vai produzir. Ela vai achar que o mundo deve ela. Ela vai achar que a igreja deve ela. O que tem tanto de gente pensando que os pastores devem elas. Por isso que fala tanto mal da igreja e tanto mal dos pastores. Porque o pastor devia, o pastor errou, colocou uma palavra errada. Quem não peca em palavra, gente? Que o pastor brincou, não podia brincar, que o pastor não me visitou, que o pastor não me acolheu, que o pastor não balançou-me quando eu precisei de um balanço, não soprou minhas feridas. Mas uma coisa eu quero te dizer: Jesus colocou um balanço, Jesus mandou o vento, Jesus mandou a água, Jesus mandou a cura, Jesus mandou o bom samaritano na tua caminhada. Jesus é Jesus. Por isso você está vivo. Agora, se a vida é uma escola, você vai reproduzir o erro do sacerdote ou do levita. Por que você não diz assim: eu quero ser esse bom samaritano? Quem aqui quer esse bom samaritano? Mas saiba que na tua caminhada sempre teve um bom samaritano. É por isso que você está vivo. E Jesus diz assim a eles: quem foi o próximo? Quem foi o próximo? Aquele que usou de misericórdia, aquele que usou de compaixão, aquele que desprendeu, que parou para ajudar, perdeu tempo, perdeu dinheiro. Foi esse é o próximo. E Jesus disse: respondeste bem, faz tu o mesmo. Se nós perdermos essa visão, nós nos tornamos as pessoas mais ingratas da face da terra. Nós tornamos as pessoas mais mesquinhas da face da terra. Se você for em algum centro de recuperação ou um centro de detenção, você vai encontrar aquelas pessoas que estão ali retidas. Na mente deles, eles entendem que toda a sociedade deve eles alguma coisa, porque eles estão ali de uma maneira injusta. A sociedade lhe vestiu,
virou as costas. É uma visão totalmente errada. E se nós não tivermos uma visão de Deus, a gente não vai curar ninguém, a gente não vai abençoar ninguém, a gente não vai, porque a gente está revoltado, está machucado, a gente não abre mão de nada. E Deus está nos chamando hoje para ser um bom samaritano. Deus está chamando a igreja, dizendo assim: igreja, escuta. Por que você traz mágoa? Por que você traz ferida no teu coração? Por que você está sofrendo tanto, com tanta angústia, com tanta mágoa? Ei, escuta, você está aqui porque o bom samaritano te encontrou, passou azeite, pastor vinho, você está vivo. Olha para frente, vai fazer o mesmo, vai amar o teu próximo, vai cuidar do teu próximo. Ei, Deus está dizendo: rompa para frente, para de lamber suas próprias feridas, trazendo tanta imagem do ontem. Tem tanta gente presa. Ontem ninguém me abraçou porque ninguém fez. Eu estou nesse estado aqui porque o sacerdote levita passou de lá, porque minha família. Não. Deus sempre vai usar alguém, e Ele usou. E a partir de amanhã, quem que Deus vai usar? Gastou o seu azeite, gastou o seu vinho, parou o seu tempo, parou a sua caminhada, colocou na hospedaria, deixou o dinheiro para pagar e disse: se acrescentar. Só faz isso quem se sente que foi amparado, que foi cuidado, que foi guardado, que foi protegido. Só faz isso quem tem a gratidão no coração. Meu irmão, eu estou aqui em cima desse altar e dentro do meu coração tem assim: você não é digno. Eu estou aqui nesse altar dizendo: eu estou vivo porque no momento mais difícil essa igreja me abraçou, me acolheu. Eu estou de pé porque alguém cuidou de mim. Ei, eu estou vivo porque Deus tem sempre usado alguém para me guardar. E a mensagem que está dentro de mim: eu preciso fazer algo por alguém, eu preciso abençoar alguém. Essa é a visão de Deus. Vem cá, Daniel. Sua esposa está ali, Daniel. Agora você tem que cair. Deixa eu ver. Ai. Cai logo. Ai. Tira a mão daqui, Daniel. Levanta, tira a mão. Ai. Já vou usar. Ai, o joelho não. Ai. Aí o Daniel tá aqui. Aí levanta o Daniel. Levanta, Daniel. Me bateram, me espancaram, ninguém me ajudou. Aí o Daniel vai na caminhada como um Zé dentro d'água, como a mula que caiu do vagão. E aí fica aquele negócio, parado nessa ferida. Não ajuda ninguém, não serve ninguém, não abençoa ninguém. Tem muita gente que parou aqui. A igreja me deve, Deus me deve, minha família me deve, porque ninguém me ajudou, porque ninguém me estendeu a mão, e por quê? Mas hoje eu vim aqui te dizer: o bom samaritano chegou, te curou, te sarou, te restaurou. O bom samaritano é Jesus? Não, eu sou eu próximo. Jesus não é o bom samaritano. O bom samaritano é o próximo. Jesus era o narrador. O bom samaritano é alguém que Deus vai usar. Grava isso. Deus sempre vai usar alguém para te promover, para abrir uma porta, para cuidar, para te fazer crescer. Agora, quando eu sou uma pessoa doente, eu entendo. Engraçado, Daniel, pena que esse blaze não cabe em você, senão te daria ele agora. Vai ficar pequeno. Felipe está olhando, falando: pastor, cabe em mim. Foi isso que você falou? Se fosse, ele era seu agora. Pena que não foi.
Porque se eu não sou curado, aí o Daniel fica aqui. Eu tenho que receber, alguém tem que me dar, alguém tem que me dar, alguém tem que me dar. Torna mesquinho, frio, raquítico, revoltado, crítico, zombateiro, zombador, triste, amargurado, infértil. Mas quando ele diz, alguém estendeu a minha mão, alguém me ajudou, alguém pagou a minha conta, Jesus pagou a minha e a tua conta lá na cruz do Calvário, me restaurou, alguém colocou azeite, alguém colocou vinho nas minhas feridas. Eu preciso fazer algo, o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Esse é um reino de adorador, esse é um reino de adoração, isto é a igreja do Deus vivo. Eu quero ser a igreja do Deus vivo. Eu preciso fazer algo, eu preciso doar algo, eu preciso gastar a minha vida, eu preciso gastar o meu tempo, porque Ele me resgatou, Ele me sarou. Eu preciso me doar, eu preciso me entregar. Hoje eu falava com a Gabriela e falava com a Eliane. Cadê a Eliane? Foi embora? Tá aí? Vou falar coisa bonita de você hoje, de Gabriela. Alguém me disse assim: ah, eu estava perto de um irmão lá que eu achei bonita a camisa dele. E Eliane falou: mas você tá roupa. Eu não sou digno de desandar. A conversa vai e eu contei pra ele. A sua sandália. Eliane tem hora que age igual minha filha Gabriela. Desde que minha filha Gabriela me via, eu separava as melhores roupas para dar para os outros. Ela ia lá e guardava. Os melhores sapatos ela guardava. Não, pai, isso não vai dar. Só fica dando tudo para os outros. Só fica dando para os outros. Eliane, Daniel, eu não sei para quem que foi. Eu separei meus melhores ternos e as melhores camisas. Ah, não foi para Daniel, não. Eu nunca dei nada a Daniel. Nunca dei nada para Daniel. Ela foi lá. Essa não, essa não, essa não, essa não, essa não. Tô te entregando. Tô te entregando. Calma vocês duas, viu? Eu falei que era coisa boa. Não ficou legal isso que eu falei, né? Mas eu preciso fazer algo. E uma coisa que eu aprendi: que quanto mais eu dou, mais eu recebo. Da minha vida, perdendo tudo por amor. Deus é fantástico, gente. Deus não fica devendo ninguém nada. Dono dos meus dias. Agora que eu parei dessa fase, mas quantas vezes eu fui embora descalço, sem meu sapato novo? Foi várias. Ainda bem que meu seu pé não serve. Ainda bem. Eu lembro um dia que eu comprei um sapato novo, uma marca que eu era o sonho dela. E eu vim pro culto engravatado e eu senti Deus falando comigo. E eu olhei pro seu pai e vi que um sapato dele estava feio, espeiçado. E o Espírito Santo falando comigo: dá seu sapato para ele. Eu falei: não, esse aqui eu comprei em 6 parcelas. Vem cá. Uma pessoa revoltada. Você deve lembrar disso, Marcília, que eu estou falando do seu marido, ele não está aqui, eu estou aqui falando mal dele, ele não... Ou você não lembra, Marcília? Hã? Lembra do sapato? Do sapato dele feio ou o sapato novo que eu dei ele? Ah, então você lembra. Aí ele deu o sapato velho para mim? Tá certo. Então não fui embora descalço. O que você está disposto a abençoar, a doar? Eliane, o que eu queria falar é isso. Eu não queria falar de forma pejorativa. Eu queria dizer: quanto mais eu dou, mais Deus me dá. Quanto mais abençoa, mais eu sou abençoado. E quanto mais retém, mais eu trago. Todo dia que eu olho pro meu guarda-roupa, não vem culpa no meu coração. Porque eu
já dei de roupa e o que eu dou de roupa, eu não tenho mais culpa. Porque Deus não fica devendo a ninguém nada. Nada. Eu medo de dar minha melhor roupa, melhor sapato, eu não tenho medo. Eu termino essa mensagem, eu falei isso tudo, Duda. Duda, vem cá. Eu falei isso tudo, Duda. Pega o microfone, vem cá, Daniel, cadê seu microfone? Dá pra ela. Eu falei isso tudo aqui para explicar só isso, Duda. Duda é uma das meninas que eu mais gosto na igreja. Por que eu gosto da Duda? Porque ela fala com a mãe dela e a mãe dela conta pra mim. Agora deixa eu esconder aqui, Duda. Ô Jesus, como é que esconde? Tira essa câmera. A mãe dela conta pra mim assim: a Duda gosta da sua pregação. Isso é bolso? Isso é bolso? Tem que abrir esses bolsos e abre esse trem aí. A Duda gosta das suas pregações. Ela fala que Deus fala com ela. As suas pregações são inteligentes. Eu digo, mas como? Ô Isa, você também? Vem cá também. Ô Jesus. É as duas. Sangue de Jesus. Esse é o dinheiro que eu ia comprar um chocolate para sua tia. Fica aqui as duas, pega o microfone. Eu segurei esse tempo todo aqui. Fala no microfone, você vai falar inglês. Pode ter alguém que está assistindo lá nos Estados Unidos, fala assim: esse tempo todo. All this time. É porque o inimigo It's why the enemy quer travar a tua bênção. wants to lock your blessing. Porque se você Because if you ficar falando stay talking, que ninguém te ajuda, that no one helps you, que ninguém estende a mão, that no one give you a hand, que deixaram você caído no meio do caminho, that left you in the way, que ninguém te ajuda nada, that no one helps you, que todo mundo quer te ferrar, that everyone wants to que todo mundo quer te prejudicar. they want to press you. Você se torna uma pessoa travada. You becomes a person locked. Você não abençoa ninguém. You don't Você bless não no ajuda one. ninguém. You don't help anyone. Você começa a dizer: não importo com ninguém porque ninguém se importou comigo. You start to say, I don't Eu care não about ajudo anyone. ninguém porque I don't ninguém me help ajudou. anyone because no one helped me. E a sua vida fica travada. And your life is locked. Mas quando você entende, realmente eu caí, But when you understand that realmente eu I fell, perdi, I eu lost, chorei, I cried, mas Deus levantou alguém para chorar but comigo. God is Alguém me giving estendeu a someone mão, to help alguém me me. ajudou, alguém me ouviu, alguém me abraçou, alguém me deu uma chance, alguém abriu a porta. A sensação, estou falando rápido? A sensação é: The feeling is, eu preciso fazer algo. I need to do something. Você se torna um abençoador You becomes a blessing, e a blessing porta do céu se abre. person. In the doors of the heaven open. E eu vim profetizar uma palavra de cura sobre a tua dor, sobre as tuas marcas, sobre as tuas... Fica de pé, fica de pé. Profetiza assim em inglês, deixa eu ouvir. Eu vim profetizar uma palavra de cura sobre a sua dor. I came to prophesy a word of healing in your life. Não seja mesquinho. Don't lock your money. Abençoe. Bless someone. Doe. Give. Faça algo. Do something. Libere. Open your hand. Ô Felipe, Deus colocou no meu coração, não é porque esse é meu genro. Minha esposa disse: esse é o blazer mais bonito que você tem, ele é seu. Abra a tua mão. Irmãos, não deixe. Tomara que você não coce. Não deixe que o inimigo macule a tua mente. Não seja guiado pelas revoltas, pelas dores.
as suas feridas, mas seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, por aquele que pagou um alto preço por você na cruz do Calvário. Não retenha as bênçãos de Deus, dizendo: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me vê, meu pai, a minha mãe. Não, diga: Deus, meu pai e minha mãe não me abraçou, mas Deus mandou alguém me abraçar, Deus usou um abrigo, Deus usou alguém, eu estou de pé, eu estou vivo, eu sou um abençoador. Quanto mais você abençoar, mais abençoado você é. Quanto mais você entregar, Deus vai usar alguém para te abençoar. Antes eu olhava para o meu guarda-roupa com culpa, hoje eu olho com tranquilidade. Quanto mais eu abençoo, mais eu sou abençoado. Vamos orar, vamos. Irmãos, Pastor Giovanni Oh pregou. Deus, não vou dar meu sapato para ninguém hoje não, Deus. Eu gosto Não. tanto dele. Pastor Giovanni pregando sobre isso hoje. E quando ele disse: nós somos o bom samaritano. Esses dias nós fazíamos uma reunião da liderança da juventude, e alguém sempre falou: olha, já viu que tem muitas pessoas que foram embora porque falaram mal delas, riram. E às vezes Deus manda a gente falar, orar, buscar, abençoar tanto alguém, e a gente escuta o que o povo fala. Em Atos 9:10, quando Deus fala para Ananias ir orar para Saulo, ele questiona e fala: Deus, eu tenho ouvido muito falar sobre esse homem, ele tem perseguido os seus. Só que Deus disse para ele: não, vá lá. E ele vai. E Deus disse para ele: vai lá, porque ele é um escolhido meu. Sabe quantas vezes a gente tem aberto mão de alguém porque nós temos escutado a voz do povo e não a voz de Deus? Sabe quantas pessoas às vezes a gente perde na nossa igreja porque a gente dá ouvidos às fofocas e a gente esquece que aquela pessoa é escolhida de Deus, sabe? E a gente fala tanto em ofertar. Quando Caim mata Abel por causa da oferta, a primeira coisa que Deus pergunta a Caim é: aonde está o seu irmão? Sabe, não é à toa que antes de ofertar, a Bíblia diz: se você tiver lembrar que o seu irmão tem algo contra ti, vá lá. Sabe, às vezes a gente chega aqui, a gente oferta a nossa adoração, o nosso culto, a gente oferta os nossos dias, nossa casa, mas nós tem deixado tanto alguém que está próximo, está do nosso lado, morrer. A gente não tem se preocupado com quem está dos nossos lados. E quando o pastor pregava isso hoje, o Senhor me lembrava tanto dessa palavra. Sabe, talvez a nossa melhor oferta precisa ser lembrar de quem está do nosso lado. Sabe, a gente tem dificuldade em profetizar sobre a vida de alguém, mas muitas das vezes nas rodas de fofoca a gente acaba compartilhando algo mal de alguém. Quer ver? Se eu levanta a sua mão e te pedir: profetiza para quem está do teu lado bênçãos do Senhor, a gente vai ter dificuldade. Mas quando a gente está falando mal, a gente não tem dificuldade. É dias de nós pedir ao nosso Senhor que mude o nosso coração. Sabe, quando eu vi você aqui hoje, Laurita, eu fiquei tão feliz. Sabe, porque naquele início da célula na sua casa, você ofertou a sua casa. E o Senhor tem guardado a sua casa, tá? O Senhor sustenta a sua casa, tá? Ele não esqueceu de você, porque a sua casa você entregou como oferta. E aqueles dias foi um destravar de Deus tão grande na minha vida. E todas as vezes que eu te vejo, eu me alegro bastante. Sabe, então antes de você decidir ofertar aqui no gasofilácio o seu dinheiro, antes de você ofertar a sua adoração, antes de você ofertar qualquer
coisa que você for ofertar ao Senhor, sabe, lembra como está a sua vida com os seus irmãos. Sabe, esses dias eu orei e falei: Deus, me perdoa, porque tantos irmãos daquela igreja talvez orou por mim e eu nem saiba. Tantos irmãos já me abençoou e às vezes a gente, numa situação, acaba falando mal: olha, é uma pessoa muito chata. Não, mas aquele irmão já foi bênção na minha vida. Amém? Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração. Não fica olhando para fora e pensando assim: o pastor falou que ia terminar cedo. Se eu tivesse terminado há 15 minutos, você ia estar me olhando agora. Então dá graças a Deus. E a chuva está forte. E a energia já caiu umas 3 vezes lá fora e aqui não. E se a energia cair aqui, ninguém fica no escuro. A gente vai ficar claro igual está aqui, porque tem tanta luz de emergência e farolzinho aqui que fica tudo claro. Calma, para de reclamar. Segura a onda aí. Vem cá, Eliane. Vem cá, Gabriela. Vamos orar. Vamos orar. Quero pedir a Deus. Quando eu dei os exemplos aqui, eu não queria... Eu só queria dizer que Deus me abençoa. Deus me abençoa em algumas áreas que eu não consigo explicar. Deus é Deus. Eu só queria falar isso. Às vezes eu fico olhando para o meu sapato e falo: Deus, eu não posso ficar com isso aqui, tanta gente precisando. E eu dou, chega mais. Eu dou roupa, chega mais. Em todas as áreas. Mas Deus curou meu coração. Eu não digo: ninguém me ajudou, ninguém nunca me deu nada. O dia que Deus destravou a minha mente, a minha vida foi mudada. Deus te pôs aqui hoje para destravar a tua mente, destravar o teu coração. A nosso sentimento hoje: o que eu darei pelos benefícios que o Senhor tem me dado? Deus está dizendo aqui para você: doe o teu tempo, dê o teu serviço. Eu preciso fazer algo. As pessoas estão morrendo sem Cristo. Eu preciso fazer algo. Quando eu saí naquela casa de recuperação, eu estou dizendo: Deus, eu estava vendo isso aqui de uma forma, eu estava criticando as casas de recuperação. E eu disse: Deus, eu preciso fazer algo. Esse povo não pode ficar sem café. Esse povo pode ficar desse jeito aqui. E a gente pode abençoar. Pai, cura a nossa alma, Deus. Nós somos presos a tantas mazelas do passado. Nós lambemos as feridas de ontem. E nós falamos do sacerdote, da igreja, do pai, do irmão, da família, da professora, do professor, do patrão. E nós começamos a dizer: homem nenhum presta, mulher nenhuma presta, patrão nenhum presta, líder nenhum presta, político nenhum presta, porque ninguém nunca me ajudou. Só me feriram, me espancaram e machucaram. Deus, mas sempre o Senhor usou alguém. Sempre houve um bom samaritano. Oh Deus, e Ele é autor das nossas feridas. Nos deu azeite, nos deu vinho, usado pelo Teu Espírito. Pai, e a nossa oração é hoje: o que eu posso doar, o que eu posso abençoar, o que eu posso servir, o que eu darei pelos benefícios que o Senhor tem me dado. Em que eu posso servir? Eu preciso me voluntariar. Eu preciso fazer algo em prol dos nossos semelhantes. Coloca a mão no teu coração. Para cada ferida, para cada dor, para cada necessidade do nosso amanhã, do nosso futuro, acalma o teu coração, que Deus sempre tem um alguém, Deus sempre tem uma pessoa, Deus sempre terá alguém que você nem espera, Deus sempre tem alguém que você nunca ajudou, que alguém que você talvez nem conhece para te abençoar. Deus tem os seus, Deus tem os seus. Você nunca ficará sozinho e nem desamparado. Deus sempre vai usar alguém. Seja um abençoador, seja um abençoador,
Seja um abençoador, seja curado. Levanta as duas mãos. Dá um aplauso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Se assenta, gente, nós vamos embora. Glória a Deus. Marcília, explica para o pastor Pablo que quando eu disse do sapato aqui, foi porque aquele sapato ficou na minha mente. Vitinho agora é vendedor de sapato, cadê ele? É o melhor vendedor de sapato da face da terra, cadê ele? Eu tinha comprado um sapato Ferracini de 6 parcelas, e eu vim para a igreja com aquele sapatão andando até assim. Primeira vez que eu soltei, eu ouvi uma voz, que a voz de Deus a gente não se ouve aqui, a gente ouve por dentro. Abençoa ele. Hã? Ó, Daniel. Na minha época, Ferracini era um sapato muito caro. É ainda. E eu comprei aquele sapatão Ferracini. E eu estava orgulhoso, era meu sonho. Tinha uns 2 anos que eu queria comprar um Ferracini, não tinha coragem. O primeiro dia eu ouvi uma voz: abençoa fulano. Eu digo, não, ele não. Aquele pezão não vai nem caber nesse sapato. O pé dele é largo, o meu é fino. E a voz falou de novo. Eu só queria dizer isso. Deus está chamando para a gente ser mais desprendido no nosso coração. Enquanto nós ficarmos revoltados, chateados, que tem alguém nos devendo e que eu preciso receber algo, ninguém me deu, ninguém nos ajudou, o céu fica travado. A gente nunca vai servir. A gente vai dizer bobagem. E lá no asilo sempre vai ter gente de idade lá. Se tirar um, tem 10 na fila. Se quiser o governo faz, o prefeito faz. Eu vou para quê? Para que eu vou ajudar a casa de recuperação? Para que eu vou servir na salinha se os pais... Para quê? Para quê? Para quê? E Deus está dizendo: eu te chamei com a missão, com um propósito. Sexta-feira eu cheguei em casa com muita fome e dizendo: Deus, obrigado que eu cheguei, porque eu nunca passei tanto medo no mato perto de casa. Mas eu senti que eu estava fazendo aquilo que Deus agrada. Ah, mas o dinheiro que era lá para viagem, no lugar que você tinha sonho, mas amanhã tem outra melhor. Amanhã Deus... E Deus falou no meu coração: você não está falando de uma igreja irresistível. É uma igreja comunidade. É uma igreja abençoadora, uma igreja doadora, é uma igreja que vai além